O Salmo 58 foi escrito pelo rei Davi. Neste salmo, Davi fala a respeito dos juízes corruptos e fala a respeito das pessoas que praticam o mal. E ele pede que Deus desça com a sua justiça de uma forma poderosa para castigar de maneira terrível aqueles que praticam a maldade. E ele termina o salmo falando que há uma recompensa em você ser justo. Porque muitas vezes, quando nós olhamos para as pessoas que são corruptas e para as pessoas que fazem o mal, temos a impressão de que elas só prosperam. E muitas vezes nós ficamos desapontados e temos uma tendência a pensar: vou deixar de fazer o bem e vou fazer o mal, tendo em vista que os que fazem o mal prosperam. Mas Davi termina o salmo dizendo: existe uma recompensa. O justo, ele fala no final do salmo, lavará os seus pés no sangue do ímpio. E essa é uma figura, uma imagem muito forte. Você pensar que um justo está pegando uma bacia, colocando o sangue dos juízes corruptos e dos que praticam o mal, ou seja, que eles estão morrendo, e você está ali como justo, colocando os seus pés e lavando os seus pés no sangue deles. Essa característica dos salmos que pedem a Deus uma justiça severa contra os maus é chamada de salmo imprecatório. Existem salmos que são totalmente imprecatórios, como o Salmo 109, onde Davi, que é o autor do Salmo 109, pede que a esposa do seu inimigo fique viúva, que os seus filhos fiquem órfãos e que Satanás fique à sua direita. Porém, o Salmo 58 ele não é um salmo totalmente imprecatório. Ele tem uma parte dele que é imprecatória, que vai dos versículos 6 até o versículo 8, conforme nós vamos ler agora. Então, o salmo ele se divide em 4 partes. O Salmo 58, na primeira parte, fala sobre a injustiça dos líderes corruptos. Aqueles que deveriam julgar de maneira certa e correta, fazem injustiça nos seus julgamentos. Eles se corrompem. E isso acontece muitas vezes na prática, no nosso dia a dia, quando nós vemos que existem políticos, juízes, líderes que aceitam o suborno para praticarem a injustiça. Eles aceitam a corrupção. Vamos ler aqui o versículo 1, 2 e 3, que é a primeira parte do Salmo 58. Ele fala assim: acaso falais vós deveras, ó congregação, a justiça? Julgais retamente, ó filhos dos homens. A palavra deveras significa verdadeiramente. Então o texto aqui está dizendo assim: acaso falais vós verdadeiramente, ó congregação, a justiça? Em outras palavras, vocês julgam com justiça e com verdade? Vocês julgam retamente, ó filhos dos homens? Versículo 2: antes no coração forjais iniquidades, sobre a terra fazeis pesar a violência das vossas mãos. O versículo 1, a pergunta do versículo 1 que Davi está fazendo nesse salmo é uma pergunta retórica. O que é uma pergunta retórica? É quando eu quero fazer uma afirmação. Aqui no caso, Davi quer falar, ele quer denunciar a injustiça e a falta de verdade com a qual os juízes julgavam o povo. Ele sabe que as pessoas julgam de maneira errada, que são corruptos. Então ele fala assim: por acaso, congregação, vocês julgam de acordo com a justiça? Vocês julgam retamente, filhos dos homens? Ele faz a pergunta como quem diz assim: eu sei que vocês
são corruptos. Eu sei que vocês não julgam de acordo com a verdade. E aí no versículo 2 é o que Davi faz. Ele fala, antes, ao invés de vocês julgarem com a verdade, no coração vocês forjam a iniquidade. Ou seja, vocês projetam. Forjar é projetar, maquinar, pensar em como fazer o mal, a iniquidade. Sobre a terra fazeis pesar a violência das vossas mãos. Quando um juiz, um político, uma autoridade aceita o suborno para acobertar um crime, para acobertar algo errado, aquela pessoa que sofreu o crime, que sofreu a violência, ela acaba sendo mais uma vez violentada. Ela é violentada no seu direito e depois é violentada perante a justiça porque não vê o seu direito sendo realizado por causa da corrupção dos juízes, dos líderes, dos políticos. Aí o versículo 3. Alienam-se os ímpios desde a madre, andam errados. O versículo 1 e o versículo 2, eu falei que é o versículo 1, 2 e 3 que fala sobre os juízes corruptos. Mas na verdade é o versículo 1 e o versículo 2 que falam sobre os juízes corruptos. Aí no versículo 3, 4 e 5 é a segunda parte do Salmo 58. Ele fala sobre os maus. Então, corrigindo, que no começo do vídeo eu falei que o versículo 1, 2 e 3 era sobre os juízes corruptos. Na verdade é os versículos 1 e 2. Versículo 1 e 2, juízes corruptos. Agora ele vai falar sobre os maus, a natureza dos maus. Vamos ler aqui, versículos 3, 4 e 5. Alienam-se os ímpios desde a madre, andam errados desde que nasceram, proferindo mentiras. Ele está falando a respeito da natureza dos maus. Como que são os ímpios? Como que são os maus? Como que eles são? A primeira característica está no versículo 3. Eles se alienam desde a madre. Eles andam errados desde que nasceram. Eles vivem proferindo mentiras. Quando ele fala alienam-se, quem se aliena, quem é um alienado, é aquele que não está preocupado em ter conhecimento. O alienado é aquele que vive longe da realidade. Ele vive longe de buscar o conhecimento de Deus. Ele vive longe de Deus. Ele se aliena, ele se afasta desde que nasce para fazer o mal que ele quer praticar. E ele vive proferindo mentiras. Segundo o versículo 4. Tem veneno semelhante ao veneno da serpente. São como a víbora surda que tem tapados os seus ouvidos. Versículo 5. Para não ouvir a voz dos encantadores, do encantador perito em encantamentos. Então ele está dizendo que os ímpios, eles são comparados. Aqui ele está usando uma metáfora. Metáfora quando ele faz uma comparação. Ele faz uma comparação dos maus com uma cobra, com uma serpente. Falando assim como a serpente carrega o seu veneno com a sua picada, e assim como a cobra e a serpente rastejam sem dar importância para o que está à sua volta, para que se recusa a ouvir o encantador, assim também são os maus. Aqui no versículo 5, quando ele fala para não ouvir a voz do encantador, isso significa para não ouvir a voz de quem manda nelas. A cobra, que deveria obedecer ao encantador, ela tapa os ouvidos para não obedecer. Aqui ele está usando uma metáfora dizendo assim, como se o ímpio deveria ouvir a voz de Deus, porque o encantador, nessa figura do encantador e da serpente, o encantador é que tem soberania sobre a cobra, mas a cobra resolve não obedecer e tapar os seus ouvidos. Então, os ímpios e os maus, na relação com Deus, que é o Criador, eles tapam os ouvidos para fazer o que eles querem. E eles carregam o veneno, falam mal dos outros
e tomam atitudes para matar o próximo. E numa aplicação prática desse veneno dos maus, vamos dizer daquelas pessoas que praticam o bullying em relação ao próximo, aqueles que praticam a calúnia, acusam de maneira injusta o próximo, aqueles que vivem fazendo fofocas a respeito das suas vítimas, aqueles que carregam inveja quando veem que o vizinho ou alguém está prosperando. Eles falam: está vendo ali aquele lá? Comprou um carro novo, comprou uma casa nova, agora casou, agora ficou grávida, agora vai ser pai. E falam isso não num sentido positivo, de parabenizar, de ficarem felizes com o bem do próximo, mas carregam veneno, ficam criando círculos de pessoas para se levantarem contra o justo. Esses são os maus. Agora, Davi fala dos versículos 6, 7, 8 e 9. Nesses próximos 4 versículos, Davi clama pela justiça. Ele pede que Deus faça justiça, tanto em relação aos juízes, aos líderes corruptos, que ele falou no versículo 1 e 2, quanto em relação aos maus, que ele acabou de falar nos versículos 3, 4 e 5. Veja o que ele fala: ó Deus, quebra-lhes os dentes na boca, arranca, Senhor, os queixais aos filhos dos leões. Aqui ele está fazendo uma comparação. Os maus são comparados como leões. Versículo 7. Sumam-se como águas que se escoam. Veja que o que Davi pede é que eles desapareçam. Uma água que escoa por um ralo vai e não é mais. Ela deixa de ficar no seu campo de visão. Então ele está dizendo que eles sumam, que eles não apareçam mais na nossa frente. Se armarem as suas flechas, fiquem estas feitas em pedaços. Versículo 8. Como a lesma que se derrete, assim se vão. Como o aborto de uma mulher, nunca vejam o sol. Versículo 9. Antes que os espinhos cheguem a aquecer as vossas panelas. Veja que ele pede que nas panelas deles, eles não tenham comida, que eles não tenham lenha para acender o fogo, que eles tenham que usar espinhos para poderem aquecer a panela. Serão arrebatados tanto os verdes como os que estão ardendo, como por um redemoinho. Nesse texto, nesse trecho do versículo 6, 7, 8 e 9, o Salmo 58 é um salmo imprecatório. Como nós já falamos no Salmo 35, que é o primeiro salmo imprecatório, os salmos imprecatórios são orações, onde o que se pede para Deus é que os inimigos sejam destruídos, derrubados, aniquilados. Em muitos salmos imprecatórios existe o pedido de morte, como por exemplo no Salmo 109, que também foi escrito pelo rei Davi. Lá no Salmo 109, Davi pede que o seu inimigo fique com a esposa viúva, que os seus filhos sejam órfãos, que Satanás fique à sua direita. Então, é um salmo imprecatório por excelência. Ele é um salmo totalmente imprecatório, o Salmo 109. Mas existem várias imprecações em vários outros salmos. Quando você lê, por exemplo, o Salmo 41, tem um versículo só, que ele pede que aquele que o traiu passe por uma situação terrível. E aqui, no Salmo 58, ele denuncia a corrupção dos juízes e dos líderes, no versículo 1 e 2. Depois ele fala qual as características das pessoas que são más, nos versículos 3, 4 e 5, que elas vivem alienadas da justiça, que elas carregam veneno, são pessoas venenosas como a serpente, e que elas são serpentes que tapam os ouvidos para não ouvir a Deus, que no caso aqui é comparado na metáfora como um encantador. Eles não obedecem a Deus e eles tapam os ouvidos, são como serpentes que tapam o ouvido para não ouvir a voz do encantador, para continuarem a praticar o mal. Eles vivem fazendo mal, não obedecem aos mandamentos do Senhor. Aí na terceira parte, Davi pede isso que nós lemos agora,
que Deus quebre os dentes da boca deles. Ou seja, já que eles são mentirosos, enganadores, caluniadores, corruptos, injuriadores, então que os dentes da boca deles se quebrem. É isso que Davi pede. Aí Davi pede no versículo 7 que eles desapareçam como a água que se escoa. Ainda no versículo 7, que se eles armarem flechas, que as flechas sejam feitas em pedaços. Depois no versículo 8, veja que ele pede que eles sejam como uma lesma que é derretida. Ou seja, se a lesma é derretida, ela desaparece. Assim se vão. Que sejam como um aborto de uma mulher, que nunca vejam o sol. Veja que essas palavras, essas imagens que Davi está trazendo, são imagens muito fortes. São imagens de imprecações. É o que eu desejo para esses juízes corruptos e para aqueles que praticam o mal. Que eles sofram dessa forma, que eles desapareçam, que eles sejam como uma lesma que se derrete, que eles sejam como o aborto de uma mulher, que eles nunca vejam. E aí no versículo 9, que antes que os espinhos cheguem a aquecer as vossas panelas, que eles serão arrebatados, tanto os verdes como os que estão ardendo, como por um redemoinho. Ou seja, tanto os espinhos verdes como os espinhos que estão, tanto os espinhos que estão verdes, como também os espinhos que estão pegando fogo, que estão ardendo para aquecer as panelas, que tudo isso seja arrebatado, ou seja, que eles não tenham nem mesmo espinhos para prepararem o fogo para aquecer as suas panelas. O que o versículo 9 está dizendo é que eles não tenham condições para que possam preparar as suas refeições. É uma figura muito forte, é um desejo que os maus paguem pelas suas consequências más. As orações imprecatórias, elas são orações que refletem um desejo de que Deus realize justiça, de que Deus realize uma punição para aqueles que são ímpios e para aqueles que são injustos. E esses pedidos parecem muito severos, mas na verdade eles refletem a confiança de que Deus é soberano para para corrigir as injustiças e retribuir aos que prejudicam os inocentes. Não é quando nós lemos um salmo que tem um conteúdo imprecatório, isso não significa que nós estamos autorizados a fazer essas orações, que nós estamos autorizados a desejar o mal para aqueles que praticam o mal. Mas isso aqui mostra que nós podemos ser sinceros com Deus e dizer: Deus, eles fazem tanto mal, esses juízes, líderes corruptos e os que praticam o mal, que o desejo que eu tenho é que aconteça isso com eles. Mas que tudo isso fique nas mãos do Senhor, porque é o Senhor que faz a justiça. Mas não é incorreto expressar a sinceridade a Deus. Muitas vezes alguém nos faz o mal e nós desejamos que a pessoa morra. Falamos assim: tomara que essa pessoa morra, já que essa pessoa fez tanto mal para mim. Mas alguém pode dizer isso para Deus num primeiro momento e na sequência dizer: Deus, eu peço perdão, porque o desejo que eu estou tendo nesse momento pelo que ela me fez é que ela morra, é que os filhos fiquem órfãos, que a sua esposa fique viúva, como o próprio Davi escreveu no Salmo 109. Porém, não seja feita a minha vontade, porque eu sou um pecador. Que seja feita a vontade do Senhor, que é soberano, e que o Senhor faça o julgamento correto sobre a pessoa. Mas falar para Deus o que você está sentindo não é errado, é certo, porque você confessa a Deus, e quando você confessa o que você está sentindo, você desabafa e consegue receber a graça para poder colocar a situação na mão de Deus. E é o que Davi faz aqui. Ele faz essa imprecação nos versículos 6 a 9 e ele termina o salmo falando que existe uma recompensa
para quem confia em Deus, porque o julgamento final vem de Deus. Veja que ele fala no versículo 10 e 11: o justo se alegrará quando vir a vingança, lavará os seus pés no sangue do ímpio. Versículo 11: então dirá o homem, deveras, ou seja, verdadeiramente, há uma recompensa para o justo. Deveras, ou seja, verdadeiramente, há um Deus que julga na terra. Então, esse é o Salmo 58. Ele tem as 4 partes e na primeira parte, versículos 1 e 2, fala a respeito dos juízes corruptos, dos líderes corruptos, dos políticos corruptos. Depois, do versículo 3 até o 5, ele fala das características dos que fazem o mal. Então, ele fala dos juízes corruptos e dos que fazem o mal, e que, versículo 6 até o 9, a terceira parte, que eles vão receber um castigo severo, vão receber a imprecação que ele faz do versículo 6 ao 9, e ele termina na quarta parte falando que, no final de tudo, todos os que fazem os juízes corruptos e os que praticam o mal, todos eles, o justo vai ficar alegre, porque verá a vingança de Deus, e o justo lavará os seus pés no sangue do ímpio. E daí ele vai olhar e vai dizer, verdadeiramente Deus dá recompensas aos justos. Deus realmente julga na terra. Então, quando o Salmo 58, aplicação para a nossa vida, quando nós somos tentados a pensar que Deus não realizará nenhuma justiça, porque o mundo é injusto, porque os corruptos sempre vencem, o Salmo 58 é um aviso para nós. Não é assim. Existe uma justiça de Deus. Existe, nós não devemos perder a nossa esperança, porque nós devemos, pelo contrário, ser resilientes. O que é ser resiliente? Um objeto resiliente é aquele que você aquece ele bastante e ele suporta. Você coloca ele numa temperatura muito baixa e ele suporta. Ele suporta tudo que acontece, ele vai resistindo. Resista em continuar a praticar o bem, porque se você não desfalecer e continuar a praticar o bem, você estará com Deus. Haverá uma recompensa. Há uma recompensa para aqueles que fazem o bem, para aqueles que resistem à prática do mal. Agora, o Salmo 58, ele tem um título no texto massorético, que é o texto hebraico. Aqui, no texto massorético, que é o texto hebraico, o original, está escrito assim no topo do Salmo 58. Para o mestre de canto, não destruas, de Davi Mictam. O que isso significa? Significa que o Salmo 58 era um cântico, era um louvor que era entoado no templo. Vamos lembrar que os salmos são um livro que significa louvores no hebraico. No hebraico, salmos se chama Tehillim, T-E-H-I-L-I-M, e Tehillim significa louvores. Então, para os hebreus, o livro dos Salmos é um livro de cânticos. E o texto massorético, que é o texto original hebraico, traz esse título: para o mestre de canto, não destruas. O que isso significa? Que o Salmo 58 estava destinado para o mestre responsável pelo louvor no templo, e que ele deveria tocar esse Salmo 58 com a melodia, não destruas. Nós já vimos no Salmo 57 que esse não destruas aqui, entre aspas, era uma melodia que havia sido criada para o Salmo 57. Essa melodia, não destruas, ela se aplica para 3 salmos. Para o Salmo 57, para o Salmo 58 e para o Salmo 59. Nesses 3 salmos está escrito essa melodia, não destruas. Depois, o texto massorético continua ali na parte final, de Davi, que significa o autor.
foi Davi que escreveu, e na parte final está escrito assim, Mictam. Mictam significa mictão, e mictão significa um salmo que é especial. Como eu já falei, quando nós meditamos no Salmo 56, mictão tem três significados. Os teólogos dizem que pode significar poema, pode significar oração e pode significar um poema de alto valor. E como eu mencionei, dizer que o Salmo 58 é um poema não acrescenta nada, porque todos os salmos são poéticos. Dizer que é uma oração também não acrescenta nada, porque muitos salmos são orações. Agora, quando você percebe que só existem 6 mictões, o Salmo 16 é mictão de Davi. Depois você tem os Salmos 56, 57, 58, 59 e 60. Esses salmos são salmos que no título está escrito mictão. Então, quando nós vemos o texto, o conteúdo desses salmos, nós entendemos que Davi deu um valor especial ao conteúdo desses salmos. E aqui nós percebemos claramente que quando Davi chama esse salmo de mictão, é como se ele estivesse dizendo assim: Ei, você que está pensando que não existe justiça de Deus na terra, não se iluda. Os juízes podem ter poder e podem julgar com violência e corrupção. Os maus podem agir de forma alienada, tampar os seus ouvidos para o conhecimento e agir como serpentes que tapam os ouvidos ao encantador, ou seja, podem até carregar veneno e fazer o mal, mas uma coisa é certa: tanto os juízes corruptos quanto os que praticam o mal, todos eles com certeza vão sofrer o castigo de Deus. Então, essa mensagem é um mictão. Ela é um salmo que traz um conteúdo de grande valor. Qual é o grande valor? Trazer a mensagem, a informação. Vale a pena você ser justo. No texto da Almeida, existem, nas traduções das Bíblias, para o português, existem 2 títulos que são mais usados. O primeiro título é esse aqui, Contra os Juízes Injustos, que traz o conteúdo do tema. E existem outras versões que usam esse texto aqui, Clamor por justiça contra os juízes iníquos. Nós percebemos uma diferença no título original, que é o título no texto massorético. No texto massorético, o povo se preocupou em destacar que o Salmo 58 é um cântico. Ele é para o mestre de canto, se preocupou em indicar que existe uma melodia, a melodia não destruas, e em indicar a autoria do salmo, que é de Davi, e indicar o tipo do salmo, que é um mictão. É um poema que traz um conteúdo de alto valor. Agora, na Almeida, a Almeida não se preocupou em copiar isso aqui e colocar essas informações. Até porque, quando nós lemos o Salmo 58, a não ser que algum grupo musical, algum coral ou algum cantor pegue o Salmo 58 na língua portuguesa e crie um hino, coloque uma melodia para cantar esse Salmo 58, não existe essa instrução. Que melodia que é essa? Como que toca o não destruas? Agora, eles, o povo hebreu, conhece a melodia, eles sabem a melodia. Então, os que traduziram a Bíblia da Almeida se preocuparam em apontar no título o tema principal do Salmo, que é contra os juízes injustos. Deus é contra os juízes injustos. E outras traduções para o português colocam assim: clamor por justiça contra os juízes iníquos. Porque é o que Davi faz nesse Salmo 58. Ele clama a Deus para que a justiça de Deus se manifeste contra os juízes iníquos. E essa é a meditação do Salmo 58.
Hoje é dia 27 de setembro. Nós, todos os dias, colocamos no final da meditação um vídeo falando a respeito de provérbios, do provérbio do dia. E como hoje é dia 27 de setembro, eu vou colocar aqui o vídeo de recortes em Provérbios, capítulo 27. E do lado direito eu vou deixar o botão para que você possa se inscrever no canal, ativar o sininho para ser notificado dos próximos vídeos. Provérbios capítulo 27 começa no versículo 1 dizendo: não presuma do dia de amanhã, porque você não sabe o que ele trará. E esse versículo 1 do Provérbios capítulo 27 tem uma relação com o Salmo 58, justamente porque, se você pensa, o mundo é assim mesmo, os juízes fazem o mal, os maus praticam o mal e nunca existe justiça. Você tem certeza disso? Não presuma do dia de amanhã, porque você não sabe o que o dia de amanhã vai trazer. Se os juízes iníquos e se os maus morrerem agora ou morrerem amanhã, para onde você acha que eles vão? Eles estarão, acaso, com Deus na eternidade? Então, não pense dessa forma, mas acredite na palavra de Deus. Quando ela fala que ele realmente realiza justiça, ele realmente realiza justiça. Medite em Provérbios 27, com o vídeo que eu deixei aqui agora, recortes em Provérbios, capítulo 27. E, se você não está inscrito, se inscreva no canal. Compartilhe esse vídeo com as pessoas que você conhece para que elas possam crescer também no conhecimento da palavra de Deus. Deus abençoe a todos. Amém.